Graças a Deus, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos. É uma alegria estar com os irmãos e podermos compartilhar de tudo que Deus tem feito em nossas vidas, né? De fato, estamos passando por um momento um pouquinho turbulento, mas eu não sou o primeiro e também não serei o último. E quero confessar aos irmãos que isso não conseguiu roubar a alegria do nosso coração. Infelizmente, não é aquilo que um pai gosta de ouvir, mas é aquilo que alguém que conhece a Cristo tem que estar preparado para ouvir. Eu ouvi de tudo um pouco, e confesso para os irmãos que cada palavra tinha uma escala de gravidade, né? Quando o médico disse para mim: pai, eu vou ser bem objetivo com o senhor, corre contra o tempo porque seu filho tem um câncer. Dói um pouquinho e é uma dor que o Advil não cura porque é na alma. Mas depois também eu ouvi um amigo meu, muito particular, uma pessoa que eu gosto muito, quando ele disse assim: olha, creres e verás a glória de Deus. Não está resolvido. Aquilo que o Senhor tem para fazer na minha casa será feito e muito bem feito. Eu sei em quem tenho crido e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Os irmãos não precisam pensar que nós estamos esmurecidos e sem fé. Estamos com um amargo na alma, mas com o espírito de pé para a glória do Senhor Jesus. E agradeço principalmente o coração dos irmãos e a alegria com que os irmãos têm nos tratado. Essa igreja, ela faz parte, irmãos, da nossa vida. Eu até disse para o pastor Jesus, todos os milagres que eu vivi na minha casa passaram por esta igreja. Essa igreja, ela faz parte da nossa vida. Eu me lembro um dos episódios mais interessantes que eu vivi aqui com os irmãos, que poucas pessoas sabem, né? Eu estava sentado exatamente onde João Alves está sentado agora, minha esposa do meu lado, e no meio do culto, o pastor Moza era o pastor da igreja na época, eu ainda não era pastor. 3 semanas anterior a esse episódio, eu estava sentado naquele último banco lá atrás, era uma conferência que nós estávamos passando na igreja, e uma irmã que veio de fora, de uma outra igreja, que eu também não sei quem me procurou e disse: o senhor que é o pastor da igreja? Eu disse: não, eu não sou o pastor da igreja. Engraçado, é porque eu vi o senhor com cajado, e quem tem cajado é pastor, por isso que eu perguntei. E eu achei estranho, porque eu não era mesmo pastor da igreja. E alguns meses depois, eu estava sentado ali onde eu fiz a menção para os irmãos, e me perturbei com uma pessoa que estava sentado do lado daquela porta e que passou o culto inteiro olhando para mim. Um senhor de cabelos castanhos, ruivo, com um óculos, com uma armação dourada, muito fininha. E eu disse: Suzé, aquele cara está me incomodando, ele não para de olhar para mim. E ela disse: esquece o homem, presta atenção no culto. Mas de vez em quando eu dava uma olhadinha para trás só para ver se ele estava olhando. E o cara olhando para mim. Eu disse: pô, esse cara não está vendo o pastor lá na frente pregando? Mas deixei, passou aquilo ali. E o pastor Moza terminando a mensagem, eu falei: vou dar só mais uma olhadinha para ver se esse cara está olhando de novo. Aí eu olhei para trás, ele olhando para mim de novo. Eu disse: não é possível. E naquele momento, irmãos, o meu corpo foi dividido ao meio. O meu lado direito estava quente e o meu lado esquerdo estava gelado. E eu me incomodei com a sensação térmica dividida do meu corpo e esqueci o homem. Eu falei: Zé, agora o negócio ficou pior. Eu estou com a metade quente e a metade frio. E a minha esposa tem uma sensibilidade muito grande do Espírito de Deus. Ela disse: quem sabe Deus quer falar com você nessa noite? E eu disse: bom, então eu vou pedir um sinal para o Senhor. Quando o pastor Moza for terminar a oração, que ele for dar a bênção apostólica, ele vai me chamar para fazer a oração final. Coisa que não era comum na igreja. E terminou o culto, ele disse: bom, irmãos, vamos fazer a oração final para encerrar o culto desta noite? Mas eu vou pedir ao irmão Rogério que faça essa oração para nós. Falei: bom, então Deus quer falar, mas o culto acabou. Deve ser no culto que vem. E eu me lembro perfeitamente, quando eu terminei a oração, fiquei com os irmãos conversando aqui na frente. Eu não sou muito de ficar batendo papo, mas naquele dia eu fiquei. E a igreja foi se esvaziando e os irmãos foram indo embora. E eu comecei a subir o corredor deste lado, e na altura onde está o Silvio,
o homem que passou o culto inteiro olhando para mim estava de pé, olhando para mim, me esperando chegar. Foi dentro desta igreja, no ano de 1994. Quando eu cheguei na frente dele, ele disse: preste bem atenção que eu vou lhe falar apenas o necessário. Muito firme, muito sincero, muito certo do que ia dizer. Eu disse: pode falar, meu irmão. O Senhor me enviou nesta casa, nesta noite, para dizer a você que tudo que você ouviu profeticamente para um ministério pastoral se cumprirá nos próximos meses. E você entrará para o ministério pastoral. Você entendeu? Eu, meio tímido, eu disse: entendi. Mas eu vou repetir uma vez mais. O Senhor agora levará você para o ministério pastoral. E eu fiquei satisfeito com aquilo. Ele disse: posso dar um abraço em você? Ele disse: um só. Eu disse: tá bom. E eu dei um abraço nele e fiquei empolgado com aquilo e voltei para contar para não sei quem. E pensei: mas poxa, eu preciso pelo menos saber o nome dele. E quando eu voltei para perguntar o nome dele, ele não estava mais dentro desta igreja. Ele tinha ido embora. Eu corri até o pátio da igreja, não o encontrei mais. E hoje pela manhã nós viemos orar às 4 da manhã aqui, e quando eu estava indo embora, algo falou no meu coração: lembra de mim? Eu estou aqui hoje de novo. Portanto, irmãos, eu não vejo razão nenhuma para viver um funeral antecipado porque o meu filho foi diagnosticado com câncer. Nenhum de vocês precisam viver nenhum problema antecipado enquanto o Senhor dos Senhores não der a palavra final. Eu sei em quem tenho crido e você precisa saber também. Não importa a tempestade que você está vivendo e nem o tipo do mar revoltoso que você está. Se Cristo no barco está, tudo vai muito bem. Nós não somos frutos de uma casualidade. Nós somos frutos de um projeto de Deus. E Deus tem o melhor para nós. Muito obrigado pelas orações dos irmãos, em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse instante. Senhor, meu Deus e Pai, nós te glorificamos por esta noite. Estar de volta a esta casa é muito bom, depois de tantos meses, Pai. E poder compartilhar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Fala, Deus, aos nossos corações e nos dê algo que nos alimente para vencermos as tribulações desta próxima semana. Em nome de Jesus, amém. Pastor Jesus, é sua? Estou perguntando porque da última vez colocaram numa igreja que eu fui pregar, tinha 3 copos, e eu olhei, todos os 3 tinha azeite de unção, o que o cara vai beber? Já pensou o pastor pregando e bebendo azeite? O que vai virar dele até o final do culto? Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, se eu passar do tempo, você dá um toque aí, viu, Jesus? Eu queria começar com uma pergunta. O que nós temos vivido, afinal de contas, é um privilégio ou é um peso? Quantas coisas nós fazemos ao longo da nossa vida sem sequer conseguirmos mensurá-las? Muitas vezes sequer paramos para meditar o significado das nossas ações. Agimos por vontade própria, agimos por obrigação, por casualidade, outras razões. Mas ao fim, a minha pergunta sempre é: sabemos se tudo o que estamos fazendo é um prazer ou é uma obrigação? Se uma oportunidade única ou uma casualidade? Tem pessoas que até hoje ainda acreditam que é o destino que está traçando todas as coisas. Nós estamos acostumados, irmãos, a lidar com o acaso. Isso é bom, mas também pode ser ruim. Afinal de contas, a casualidade, na minha visão, ela rouba a graciosidade da oportunidade. Quando eu não consigo ver que o que eu estou vivendo é uma oportunidade e sim uma casualidade, eu perco a graciosidade. Principalmente porque eu não sou fruto da casualidade. Eu gosto muito de um exemplo de um fato que aconteceu nos Estados Unidos em 1905 com um rapazinho de 11 anos. O nome dele é Frank Epperson. Um menino como qualquer outro com 11 anos de idade. Ele, numa certa manhã,
ele decidiu fazer um refresco com água e pó de guaraná e adoçá-lo. E um colega chamou ele lá do lado de fora, na Califórnia, numa manhã muito fria, e ele saiu para atender o colega e colocou o copo de suco dele na varanda, e saiu. Quando ele voltou, ele lembrou do refresco dele, mas estava congelado por causa daquele frio naquele período. E ele viu, bom, se não estava para beber, então eu vou chupar. E ele puxou o palito que estava endurecido no gelo que ele havia usado para mexer aquele suco e começou a chupar o suco. Alguns gritaram com ele, perguntou se ele estava maluco, o que ele estava fazendo. Mas o certo, irmãos, que casualmente ele chupou o suco dele. E em 1923 ele fez a mesma brincadeira para um grupo de bombeiros num período de muito calor. E um homem viu aquilo e disse: eu gostei desse negócio. Para o Frank Epperson foi só uma casualidade. E quando nós olhamos para os momentos e só acreditamos no casual, a gente perde a graciosidade da oportunidade. E um homem então decidiu pegar aquela brincadeira dele e criou um negócio chamado Pop Cycle Ice Pops. Você já ouviu falar nisso? Não. Mas todos os anos, só nos Estados Unidos, são consumidos 2 bilhões de unidades disso aqui. E não se sabe no mundo inteiro quantas pessoas todos os anos chupam picolé. Foi a primeira vez na história que o picolé nasceu, por uma casualidade. Só que o Frank Epperson não aproveitou da oportunidade, mas o homem que viu a casualidade na vida dele, uma grande oportunidade. Nós precisamos de entender se a nossa vida ela é uma casualidade ou uma vida projetada. Histórias como essa desse rapaz se juntam, irmãos, a milhares de outras, onde a casualidade acaba nos auxiliando de alguma forma. Agora, eu acredito assim, é praticamente impossível nós desvincularmos a vida espiritual da nossa vida diária. E se eu, humanamente falando, for muito casualístico, eu também vou ser espiritualmente assim. Se eu for uma pessoa que acredito que tudo na minha vida é uma casualidade, ou uma fatalidade, ou o destino, a minha vida espiritual vai ser tão ruim quanto a minha vida humana. E eu começo a me perguntar, irmãos, se dentro da igreja, se nós temos uma visão clara do que é o reino de Deus. Se nós sabemos qual é a diferença de servir a Deus ou não. Será que eu sei para o que é que eu fui chamado? Você sabe para o que é que você foi chamado? Ou será que ainda nós acreditamos que tudo é fruto do acaso? Você consegue se lembrar quando foi que você teve o seu encontro com Cristo? Isso, evidentemente, se você já teve, né? Porque eu, como pastor, sei que em nossas igrejas tem muitas pessoas que frequentam nossas igrejas, mas ainda não tiveram encontro com Cristo. Sei de muitos jovens que gostam de vir à igreja, mas dividem suas vidas com a carnalidade, com o pecado. Muitos jovens que aprendem a vir à igreja porque os pais vêm desde pequeno e não valorizam o fruto da vida espiritual. Será que eu sei o que Deus quer da minha vida? Será que você sabe o que Deus tem para você? Abra sua Bíblia no Salmo 139, por gentileza. É um salmo muito conhecido, mas independente disso, eu quero ler este salmo com os irmãos. Você imagina que algo foi planejado ou simplesmente aconteceu na sua vida? Você estaria no lugar certo, no momento certo, ouvindo a pessoa certa? Ou casualmente você passou num lugar onde pregava o evangelho e você decidiu a crer? Salmo 139. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e pusestes sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás.
Se fizer nas profundezas a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo ainda, estou contigo. Nós acabamos de orar para algumas pessoas dentro dessa igreja, pois eu quero dizer para cada um de vocês, o Senhor está contigo. De acordo com o salmista, nós percebemos, irmãos, que não existe esse tal de acaso na nossa vida, e que nada acontece a ermo ou que ninguém esteja no controle. Pela visão dele, nem sequer há como estar fora do alcance da visão divina. Ele afirma que mesmo ainda não existindo os dias que neles eu existiria, tudo que neles viesse a acontecer não surpreenderiam Deus. Eu louvo ao Senhor porque Ele é um Deus que nunca se surpreende. Ainda nem o dia surgiu para mim, pois Ele já está pronto para aquele dia que vai surgir, porque Ele é um Deus de eternidade em eternidade. As coisas surpreendem a mim, porque eu sou muito fraco. O dia que eu entender que tudo que envolve a minha vida espiritual não é fruto do acaso, também passaria a entender que a minha vida com Cristo é um privilégio e não um peso. Hoje, muitos cristãos são desinteressados, não se esforçam como deviam em prol do reino, porque pensam que são frutos da casualidade. Ainda não pararam para ver a grandiosidade do plano estabelecido para alcançá-lo. Um dia um jovem chegou para mim e disse: pastor, sabe qual é a minha tristeza? Eu disse: qual é? Eu não pude fazer a opção de vir a Cristo. Tá, e daí? Meus pais me levaram desde criança. Eu tenho um tio, aliás, ele já faleceu. Ele morava aqui, Tiradentes. Como é que é essa avenida que passa aqui? Alguém lembra do seu João, que criava passarinho, que ficava perto de uma casa aqui, que vendia pescados e munições? Tem alguém dessa época aqui? Você lembra dele? Aí eu chegava nele, ele passava já na sua idade assoviando, né? Ele aprendia os cantos dos passarinhos tudo. E um dia ele disse assim: olha, Rogério, põe uma coisa na sua mente, viu? E guarda no seu coração. Tem coisa que é bom a gente ouvir só para saber que ainda não ficou surdo. Nesse dia eu lembrei do meu tio João. O camarada disse para mim assim: pastor, a minha tristeza é que até hoje eu não fui capacho do diabo. A minha tristeza é que até hoje eu não comi aonde os porcos comeram. A minha tristeza é que até hoje eu não fui vítima de Satanás no mundo. A minha tristeza é porque eu não pude prostituir, adulterar, beber, extravasar na carnalidade. A minha tristeza é essa. Meus pais, desde criança, me levaram para a igreja. E um pastor ter que ouvir uma coisa dessa. Eu prego para o cara se converter e o convertido diz para mim que a tristeza dele é que ele nunca foi desconvertido. Ele não tem a menor ideia do que significa este momento em que o pai traz o filho à igreja e diz: Senhor, é teu. Os nossos filhos que crescem dentro da igreja não conhecem o peso da cruz e nem o valor do sangue de Cristo, porque eles pensam que é fácil como foi fácil para eles.
eles são os mais privilegiados de todos e se colocam na condição dos prejudicados. Eu não fui na boate. Teve um que disse para mim assim: pastor, eu nem sei como é que é uma boate. Eu disse: então vai. Meu pai não deixa, diga que o pastor mandou. Irmãos, onde é que nós vamos parar? Em vez do camarada ser grato a Deus pelo que Deus fez, ele está insatisfeito, porque ele pensa que a salvação dele foi uma casualidade. Aí surge a pergunta: qual de fato é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Quantos crentes nós temos na igreja até hoje, inventando picolé sem saber? É inacreditável o que nós vemos no caminhar da igreja. Igrejas triunfalistas, que a música só interessa se prometer alguma coisa. Igrejas onde orar, buscar o Senhor é um peso. Hoje eu achei tão interessante, eu mandei até uma mensagem para a nossa igreja em Florianópolis. Irmãos, a dor, ela não traz só malefício, ela traz muito benefício. Quando a minha igreja em Florianópolis soube da doença do meu filho, ela não teve tempo de assimilar. Eu recebi a notícia na segunda e vim embora na terça, porque eu sou muito bem tratado em Florianópolis. Eu tenho grandes amigos em Florianópolis, mas não como vocês que estão aqui. E na hora o Senhor falou ao meu coração: vai para Anápolis. E o atendimento que eu tive aqui, nenhum plano de saúde, do melhor que fosse do mundo, teria dado para o meu filho. Eu só disse para os irmãos: eu estou indo sem data de voltar. Aí hoje eu recebi uma fotografia. Eu disse: mas o crente é cara de pau mesmo, né? Toda vez que eu saio de viagem, os crentes também saem junto. Eu sei que aqui não tem esse tipo de crente sem vergonha, aqui todos ficam. Mas na minha igreja tem um monte de crente sem vergonha. Quando o pastor sai, eles vão em caravana. Tem uns que ficam assim: pastor, para onde o senhor vai? Normalmente eu digo: para o Vaticano. Aí agora o cara me manda a foto, a igreja está lotada. Pastor, a igreja está em campanha de oração a semana inteira. Eu passo todos os cultos de oração implorando para o cara vir orar. Agora a igreja está orando. Depois dizem que enfermidade é maldição. Ela também é bênção. Está convertendo até o povo da igreja. Irmãos, meu filho não é uma casualidade, ele é um projeto de Deus. Não tenham compaixão da nossa casa, se juntem na oração, é só isso que nós precisamos. Porque a compaixão vem do Mestre Jesus Cristo de Nazaré. Ele sabe como trabalhar em todas as áreas, por intermédio de todas as coisas. No capítulo 16 da carta aos Romanos, nós temos uma carta, eu sei que bem conhecida dos irmãos, afinal estamos trabalhando aqui agora no chamado Evangelho de Deus, como é conhecida a carta aos Romanos, né? A carta mais influente, pelo menos na vida de muitos pais da igreja, tanto em Lutero, Calvino e tantos outros homens também. E, na verdade, temos aqui uma carta de recomendação para uma irmã, chamada Febe, né? Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Lembra que eu entrei nessa carta de Paulo aos Romanos fazendo uma pergunta para vocês. Qual é, de fato, o propósito de Deus para a nossa vida? É casual ou é um projeto? E aí ele diz no versículo 2: para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos como também a mim mesmo. O apóstolo Paulo, ele usa no início desse capítulo uma expressão epistolar muito habitual para apresentar um amigo a outros conhecidos. Quando ele diz, recomendo-vos, ele está usando um termo grego, synesteme, que também deu a origem à palavra sistema, que dá muita sugestividade de que Paulo queria que Febe chegasse para ser parte do sistema. Nós somos parte de um projeto de Deus que engloba todo mundo, irmãos. Porque nós somos um projeto, nós não somos uma casualidade.
apesar de Febe ter prestado relevantes serviços à comunidade cristã e também para Paulo em Cencreia, ela, portadora da carta, era desconhecida da comunidade dos santos. E essa carta de Paulo, ela se torna muito útil para que ela fosse recebida como membro daquela comunidade. Mas é um capítulo também onde Paulo elogia muitos irmãos que o acompanharam no ministério, que foram mantenedores da vida dele. Ele fala de irmãos que colocaram a cabeça a prêmio pelo reino de Deus. Ele fala de irmãos que foram presos com ele. Ele também chama a atenção ali no versículo 17 contra o perigo dos charlatões que andam pelas igrejas pregando um evangelho que não é verdadeiro e que cuidam só do seu próprio ventre. Mas eu quero utilizar, na verdade, o capítulo 16, irmãos, por um versículo controverso, é o versículo 13. Dê uma olhadinha nele aí. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Uma aparente saudação a um homem notadamente eleito pelo Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor. Um homem que teve uma boa criação, tanto que o apóstolo Paulo, quando faz menção da sua mãe, chama de também a sua própria mãe. Sabe qual é a controvérsia desse texto, irmãos? É que alguns acreditam que Rufo era um estranho para aquela comunidade, como muitos nomes que foram citados no capítulo 16. Mas a maior parte da comunidade cristã acredita que Rufo tem pedigree, e um pedigree muito bom, e que, aliás, o pai dele foi um homem que participou de um dos maiores momentos da história da humanidade. Eu sou da turma que acredita que ele tem pedigree. Eu sei, na minha visão, quem foi esse rapaz e conheço bem o pai dele. O pai dele fez algo tão extraordinário que o impacto da ação dele impactou o filho. E que foi, inclusive, mencionado pelo apóstolo Paulo em Romanos 16. O pai dele foi um projeto de Deus, não um elemento da casualidade. Se você quer que a sua casa seja uma bênção e que você seja um impactador para os seus filhos e para as suas gerações, encare que você é um projeto de Deus e não fruto da casualidade. Não pragueja o Senhor quando a coisa der errada. Glorifique a Ele, porque no meio da tempestade, Ele tem a resposta para todos nós. Qual de nós não conhecemos os feitos do Senhor? Qual de nós não temos testemunhos das maravilhas que o Senhor tem feito por cada um de nós? Nós precisamos entender que aonde eu estou, passando pelo que eu estou passando, vivendo o que eu estou vivendo, é um projeto de Deus para a minha vida e para a minha casa. Rufo é uma das poucas testemunhas vivas da realidade da cruz de Cristo. Poderíamos dizer que Rufo fosse um daqueles frutos do acaso, mas não. Ele é fruto de um caso pensado. De uma pessoa que estava no lugar certo para ser a pessoa certa. Filho de um pai judeu nascido em Cirene, norte da África, onde hoje fica a Líbia. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 15. Irmãos, qual é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida? Sermos casuais? Será que o que Deus tem para mim é um projeto ou casualmente as coisas acontecem? O que é que Deus espera de você? O que é que Deus quer de você? O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de todos nós? Em Marcos capítulo 15, a partir do versículo 12, a Bíblia diz assim: E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas este homem que mal fez? E eles cada vez mais clamavam mais: Crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou a Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. E os soldados o levaram dentro da sala que é da audiência e convocaram toda a corte. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve o rei dos judeus. Feriram-no na cabeça com uma cana, cuspiram nele e, postos de joelho, o adoraram. E, havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. E obrigaram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse
a cruz. Esse mesmo episódio, em Mateus 27, 32, diz assim: ao sair, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Em Lucas 23, 26 diz: quando levaram dali, tomaram um certo Simão sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz nas costas, para que levasse após Jesus. Quem era Rufo? Filho de Simão, o homem que carregou a cruz de Cristo. Será que um homem que casualmente estava num determinado lugar, que por uma razão qualquer foi escolhido sem o menor preceito divino, sem a menor estratégia de Deus? A maneira como os textos revelam nos 3 evangelhos, não fica dúvida alguma que esse Simão, possível judeu prosélito, que havia vindo para Jerusalém para a celebração da Páscoa, ele, africano ou residente de Cirene, não se sabe ao certo, não tinha planejado incluir na história da vida dele carregar uma cruz suja de sangue de um homem réu do governo romano em processo de execução. Mas quando ele se deparou com uma cena que ele não esperava ver, e o soldado romano disse: você vai carregar a cruz deste homem, a minha pergunta é: foi casual ou foi uma oportunidade única na vida daquele homem? Irmãos, esses dias eu fiquei pensando, meditando nessa mensagem, como é que pode um homem vindo de outra nação, nem sendo um judeu, escolhido para carregar a cruz de Cristo? E o Senhor falou ao meu coração: assim como Raabe, uma prostituta profissional, que passou a temer a Deus de Israel por um milagre da salvação, assim como Ruth, uma moabita, e assim como você, um dia foi escolhido para ir e dar fruto. A palavra de Deus diz em João 15: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Todos nós queremos pedir alguma coisa ao Pai para que Ele conceda, mas a minha pergunta é: e os frutos estão guardados? Quando eu olho para a vida de Simão, eu fico pensando: meu Deus do céu, aquele homem foi o último personagem da história que participou diretamente do ministério da redenção. Ele levou a cruz de Cristo. Ele transportou a cruz de Cristo até o Calvário, para que se cumprisse tudo o que havia sido prometido pelos profetas. Profecias de milhares de anos estavam se cumprindo agora, porque um homem havia sido eleito para dar continuidade ao processo. Jesus não tinha força humana para carregar aquele madeiro mal lavrado, mas um homem cheio de força foi chamado na multidão e disse: você vai carregar a cruz deste homem. Igreja, qual é o propósito de Deus na sua vida? Para mim, é que nós carreguemos a cruz de Cristo. Sabe para que Deus te chamou? Para você carregar a cruz de Cristo. Sabe para que Deus nos chamou? Para carregarmos a cruz de Cristo. Se não houver quem carregue a cruz de Cristo, não haverá uma cruz que traga uma mensagem que salva, liberta, regenera, transforma, que cura, que santifica, que ressuscita, que faz tantas coisas. Um dia eu estava na minha casa, lá nos Estados Unidos, não sei se já contei isso para os irmãos, mas se já, pode contar de novo, que não é feio mesmo. A secretária da igreja recebeu um telefonema, era tão bom, eu tinha até secretária naquela época. Eu espero que nos próximos 10 anos eu tenha uma secretária de novo. Ela disse: pastor, eu estou com um telefonema aqui de uma telespectadora do programa, e eu não dou conta de responder o telefonema dela. Mas por quê? Ouve para o senhor ver a mensagem. E a mensagem dizia assim: Padre Rogério, eu gostaria muito que o senhor viesse ao hospital de Rhode Island, no apartamento tal do paciente fulano, e desse a extrema-unção para ele. Muito obrigado, meu nome é fulano de tal, meu número é esse. Eu pensei, isso aí é difícil de responder mesmo.
Porque aonde eu fiz o meu seminário não ensina a fazer extrema-unção. Isso é tarefa para os padres que fazem extrema-unção. Eu sou pastor, eu não faço isso. Aí eu falei, bom, eu vou ligar e explicar para ela vai entender a situação. Eles não faziam muita distinção entre o padre e o pastor, eles assistiam o programa de televisão e faziam essa miscelânea de nomes, eu nunca me importei. Às vezes eu estava andando pelos supermercados, elas me viam, padre, me dá uma bênção. Eu dava, não tinha problema. No restaurante, quando eu ia almoçar, nos velórios onde eu chegava, era uma maravilha. E eu disse, bom, eu vou explicar para ela que eu não dou extrema-unção. Quando eu peguei o telefone, o Senhor falou no meu coração, vai lá, dá extrema-unção para o homem. Eu disse, eu vou. Aí liguei para a secretária e disse, marca com ela que eu vou lá. Ela disse, o que o senhor vai fazer lá? Eu falei, dá extrema-unção. Como é que é isso, pastor? Eu não sei, na hora Deus ensina. Passei a mão no obreiro da igreja, num cantor português muito amigo do pastor Jesus, Joe Fontes, né? E fomos para o hospital. Cheguei no hospital, o médico já me recebeu na porta, estava aguardando, disse, pastor, assim que o senhor terminar o seu serviço, o senhor me avisa que eu vou desligar os aparelhos. Ele já está morto, ele está só sustentado por aparelhos. Tá bom. Eu entrei no quarto do homem, a esposa dele ficou muito satisfeita da gente ter atendido o pedido dela, e eu me aproximei da cama e fiquei pensando, agora como é que faz esse negócio? Eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso agora? Aí eu lembrei do pastor Vilarindo. O pastor Vilarindo disse que chegava perto dos leitos dos caras na UTI e conversava com eles, eu vou fazer a mesma coisa. Aí eu peguei na mão dele e disse, olha, senhor João, eu vim aqui atendendo um pedido de sua esposa, e na hora o Senhor falou, vai direto, prega o evangelho para esse homem. Aí eu comecei a falar para ele, desde o nascimento de Jesus até a crucificação e a ressurreição dele. Gastei uns 15 minutos, e a mulher sentada, eu falava para o marido, ela olhava para o filho como quem diz, não é isso que eu queria não. Mas eu continuei, e eu me empolguei. Eu falei, agora eu vou fazer uma oração de confissão e o senhor repete comigo. Aí eu pensei, não, repete assim, em espírito. Eu pensei, o cara, nesse estado, repetir vai dar problema. Mas aí eu comecei, eu vou falar e vou dar uma pausa para o senhor repetir. Senhor Jesus, aí dava um tempo para ele. Eu entrego, dava um tempo. A minha vida, e assim foi até terminar a oração. Eu não sei por que razão, irmãos. Eu disse assim para ele, seu João, para sua esposa saber que o senhor ouviu tudo que eu falei, e que o senhor fez a entrega de fé para Cristo, dá um sinal para ela. E eu fiquei olhando para ele com aquela expectativa de que desse um sinal. Já tinha mais de 30 dias que ele não mexia mais nenhum músculo do corpo. As enfermeiras faziam fisioterapia com a cabeça para não deixar o pescoço endurecer, porque ele não mexia mais. Ele com a cabeça virada para o lado direito de onde eu estava na cama, ele pôs a cabeça reta e fez um sinal de sim e voltou com a cabeça. Eu fiquei com tanta vergonha de Deus na hora. Naquela hora eu fiquei pensando, se ninguém tivesse aceitado trazer a cruz de Cristo nesse quarto, ele teria morrido sem ouvir a palavra da salvação. Eu saí, os médicos desligaram o aparelho, o homem abriu os olhos, foi para a fisioterapia e voltou para casa. Eu nunca tinha passado por aquilo na minha vida. Agora eu dou extrema-unção para todo mundo. Se isso é extrema-unção, pode me chamar. Isaías fala no capítulo 53, verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque fui subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, olhando nós para ele não havia boa aparência, nem para que o desejássemos. Ora, desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Irmãos, a cruz de Cristo é a nossa cruz. Sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Que você carregue a cruz de Cristo. Você só pode fazer isso se você for uma pessoa que transmita esse Cristo aonde você estiver. Eu não tenho dúvida que, independente de quem levasse a cruz, o objetivo teria sido alcançado. Pois o mais importante não é levar, é assumir a cruz. Cristo assumiu. Mas pense qual é de fato o propósito de Deus para a sua vida. Eu acredito, irmãos, apenas que você carregue a cruz de Cristo. Tudo o que aconteceu com você, a maneira como você foi trabalhado, a sua eleição, o seu chamado, seu encontro com Cristo, tudo tinha um horário, um lugar marcado. Você não é fruto do acaso, você é um projeto de Deus. Simão não foi escolhido por um acaso. Ele era o homem que Deus queria que carregasse a cruz de Cristo. Nós somos a igreja que Deus quer que carregue a cruz de Cristo. Na alegria ou na dor, na saúde, na pobreza, na riqueza, onde quer que seja, eu tenho que carregar a cruz de Cristo. Sabe para o que é que Deus te chamou? Para você carregar a cruz de Cristo. Sabe por que ainda tem crentes que acham isso difícil? Porque ele ainda acha que a salvação dele foi uma casualidade e não um projeto de Deus. Eu fico olhando para Simão, irmãos. Foi o primeiro beneficiado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, porque ele sentiu aquele sangue nele, quando ele carregou a cruz de Cristo. Foi pesada, mal lavrada, mas foi o homem que sustentou as profecias verotestamentárias de que ele seria levantado entre os malfeitores. Quando ele caiu sem força para carregar, um eleito do Senhor estava ali para carregar a cruz de Cristo. Nós, a igreja do Senhor Jesus, temos que estar aqui para carregar esta cruz dia, tarde e noite. Às vezes nós nos esquecemos dos aflitos porque nós não estamos aflitos. Nós nos esquecemos dos doentes porque nós não estamos doentes. Nós nos esquecemos dos pobres porque nós não estamos pobres. Nós nos esquecemos da dor porque nós não estamos sentindo dor. Mas aquele que carrega a cruz de Cristo, ele lembra de todo mundo porque ele sabe qual é o peso e o penhor daquela cruz. Cristo morreu para todos. E nós, às vezes, ficamos escolhendo para quem levar a mensagem da cruz de Cristo. Irmãos, você foi chamado para um propósito só. Você não é um fruto do acaso. A sua casa não está a ermo. Seja lá pelo que você está passando, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Não importa o que você está vivendo, Cristo é o Senhor da sua vida. Acaso você não sabe quem Ele é, do que Ele faz e do que Ele é capaz? Quem não conhece o episódio da tempestade no mar,
em que Jesus dormia calmamente, os discípulos estavam apavorados. Jesus, quando levanta, ainda chama a atenção: por que é que vocês não repreenderam o mar? Por quê? Mas Jesus, a gente estava para afundar. Que tolice, como é que o barco ia afundar se Jesus estava dentro dele? Nem percepção eles tinham. Era lógico que o barco não ia afundar, Jesus estava lá, a obra não estava concluída. Pois se Cristo está comigo, meu barco não vai afundar. Mas eu preciso ter a convicção de que Ele está comigo. Eu precisei de olhar para a cruz e dizer: Senhor, o meu momento de aflição acaba aqui. Porque agora eu vou entrar no ringue. Eu preciso lutar. E para isso eu preciso da cruz de Cristo. O aflito, ele não carrega a cruz de Cristo. O desesperado, ele não carrega a cruz de Cristo. O agoniado, apavorado, ele não carrega a cruz de Cristo. Mas aquele que descansa no Senhor, entrega o seu caminho para Ele e confia nele, ele carrega a cruz de Cristo. E sabe o que é que nós vamos encontrar na cruz de Cristo? A salvação, a redenção, a cura, a paz, a alegria e a misericórdia de Deus. Você precisa disso? Você necessita da cruz de Cristo? Você reconhece que você não tem carregado a cruz de Cristo? Depois eu fiquei pensando: e quantas vezes eu deixei o doente entrar e sair como queria? Quantas vezes eu deixei o aflito entrar e sair? Uma vez uma senhora chegou para mim em Florianópolis, na primeira temporada minha, porque a vida de pastor é quase uma série de televisão, são temporadas, né? Então a minha primeira temporada em Florianópolis, quando eu fui embora daqui de Anápolis, ainda no início de ministério, né? Eu, todo empolgado, era a minha primeira igreja, que eu fui pastor da congregação, e foi muito bom. Aí uma mulher chegou para mim e disse assim: pastor, a minha irmã queria saber se o senhor pode orar por ela. Eu disse: claro, maravilha. O que é o problema dela? Não, ela está com um tumor debaixo da espinha, você não lembra onde era. E o médico já desenganou, disse que não tem solução para ela. Não, então vamos orar por ela, mas tem um negócio que eu preciso dizer para o senhor. Ela mandou um recado para o senhor. Ela não quer saber nada da sua igreja nem do seu Deus, ela só quer oração. Eu falei: ué, o que ela vem fazer aqui? Não, ela já foi por tudo quanto é lugar, agora ela quer aqui. É tipo assim, qualquer remédio vale. Mas a mulher era da igreja, eu fiquei naquele sentimento assim, vou dizer que não? Eu não tenho esse estilo Shiloar de ser, né? Eu disse para ela: tá atrás sua irmã, mas contrariado até na alma. Quando eu olhei a mulher, meu Deus, que situação estava aquela senhora. E em vez de me compadecer, eu disse: bem feito. Assim mesmo. Não quer nada com Deus, não quer com a igreja, é assim. Chegou na hora de orar, eu estiquei o culto para ver se ela cansava e ia embora. Porque eu não queria mais orar por ela. Eu vou orar. Uma mulher disse claramente: não quero tua igreja, não quero teu Deus, para que eu vou orar? Era o pensamento de quem ainda não tinha aprendido a carregar a cruz de Cristo. Jesus lá na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A cruz de Cristo, ela é movida por amor. Quando aquela mulher chegou na frente, eu fiz assim: Pai, o Senhor está vendo o estado cadavérico dessa mulher? O Senhor tem misericórdia e abençoe em nome de Jesus. Amém, minha irmã, Deus te abençoe. Falei: ela não quer nada mesmo, então uma oração tipo adivinho resolve. Que aquela oração teológica que a gente prepara é quando a gente pensa que ela vai fazer o efeito. Se a mulher não quer. Segunda-feira ela foi para o hospital. Na terça a irmã dela me procurou: pastor, preciso falar com o senhor sobre a minha irmã. Eu disse, pensei comigo: velório eu não faço. Isso eu vou me recusar. Pode falar, minha irmã. Pastor, deu um problema lá no hospital. Sabe aquela oração que o senhor fez aqui no domingo? Pensei, deu certo. Abriram a mulher para tirar o tumor desapareceu de domingo para segunda. Fecharam a mulher, fizeram ressonância, fizeram tomografia, não acha mais. Eu disse: é verdade? É. E ela mandou agradecer, que ela disse que nem volta aqui mais. Mas ela foi honesta, ela tinha dito que só queria aquilo. E o Senhor falou comigo: está vendo? Não é você não, sou eu. Paulo fala aos Romanos capítulo 9, o Senhor se compadece de quem Ele quer se compadecer. Quem carrega a cruz de Cristo não olha a cara do elemento, ele leva a cruz para o elemento.
Nós somos a igreja que carregamos a cruz de Cristo, irmãos. E não importa o que nós temos que enfrentar, ela tem que chegar até o destino final. Amém? Amém? Feche os seus olhos, deixe-me fazer uma oração com os irmãos.